Atos, capítulo de número 3, neste momento, certamente que a maioria de nós é ainda daquela prática de trazer a Bíblia, no caso, escrita, textual, para o culto, não é isso? Amém? Eu sou de uma geração que eu trazia a Bíblia e o cantor cristão. Quem é dessa geração? E às vezes a Bíblia estava já acoplada no cantor cristão. Aí depois mudou para o HCC, e aí eu trazia a Bíblia e o HCC junto. E não só porque estou a pregar, mas também nutro e prestigio isso. Nada contra o uso da Bíblia em smartphone, também tenho pelo menos 2 aplicativos aqui. Mas é uma boa prática ter esse contato com a palavra na leitura diária do texto e também trazendo aqui para a presença do Senhor. Atos capítulo 3, a partir do verso 1 até o 10, assim nos diz a Escritura Sagrada. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, leiam comigo, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, leiam comigo, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8, leia comigo. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Amém. Pode sentar. Meus queridos, nós estamos aqui diante de um texto do livro de Atos que, na linguagem de John Stott, comentarista saudoso, homem de Deus, é uma espécie de transição, como se fosse uma verdadeira forma que o próprio Espírito conduziu para transicionar os evangelhos para as cartas, tanto paulinas como as cartas gerais, nos seus registros maravilhosos, nos seus registros preciosos. Nós estamos aqui com a narração e a descrição de Lucas, que escreveu este livro e que de fato traz lições que eu quero nesta manhã dedicar-me a este capítulo 3 com algumas aplicações para todos nós aqui presentes diante da campanha de missões nacionais que nós estamos enfatizando. Um dos primeiros destaques aqui é exatamente o que é que ocorreu na vida daquele homem que era um coxo de nascença, que conforme o capítulo 4, verso 22, ele tinha 40 anos de idade e que, portanto, sofria há muito tempo com esta situação que lhe deixava prostrado, que lhe deixava justamente dependente, que era tido por alguns como inválido, por outros como sem nenhum valor, nenhum sentido, nenhum alcance, e era levado quase que diariamente para a frente da porta formosa, uma das portas do templo de Jerusalém. Uma das primeiras colocações que a gente quer fazer neste momento é que existem pessoas que, embora se locomovendo e se deslocando fisicamente, mas estão com os corações e suas almas prostradas de angústia, de dor, de decepção, de pesares, que precisam do soerguimento e da restauração em Cristo Jesus, que precisam da intervenção poderosa do Senhor, precisam às vezes de ação, de tratamento psicológico, precisam às vezes de ação, de tratamento médico, mas acima de tudo precisam da intervenção do Senhor para terem cura holística, cura integral, restauração plena, bio, psíquico, social e espiritual, em todas as dimensões. A operação que o Senhor opera não se restringe a uma área, alcança toda a dimensão da vida humana, passa
pelo corpo, alcança a mente, alcança a alma, alcança o espírito. E o que o Senhor tem para nós é uma proposta de saúde, é uma proposta de vida, de qualidade, de realização, mesmo com as lutas, os desafios e as batalhas que a vida traz. Aquele homem era extremamente sofrido, só que ele não imaginava o que é que estava sendo preparado para ele naquele dia, naquela ocasião. Poderia ser um dia comum, poderia ser mais um momento, mais um tempo de pedir esmola, de conseguir algumas moedas, algumas migalhas, mas o Senhor transformou um dia comum em um dia extraordinário pelo propósito que ele tinha para a vida daquele homem. Talvez esse domingo fosse ou seja um domingo comum para você. Atenção no que o Espírito fala ao seu coração. Vou me preparar, vou vir para o culto, os que vieram para o EBD, e parabéns por estar estudando a palavra de Deus, mas talvez sem muita expectativa, como se estivesse naquele piloto automático, na rotação. Mas eu quero dizer que este não é um dia comum e simples. Este é o dia que o Senhor tem propósito para realizar na sua vida. O dia que o Senhor tem maravilhas para realizar na sua história e na sua trajetória. Se o seu coração estiver voltado e aberto para a operação do poder de Deus, você pode ver, enxergar e experienciar o que o Senhor há de fazer. Uma coisa que eu tenho de fato assim aprendido, irmãos, é que alguns de nós temos nos acostumado erroneamente com o sagrado. Parece que a presença de Deus já não gera mais em nós quebrantamento, já não gera em nós mais um senso de submissão, de reverência, de quebrantamento. Parece que já virou algo corriqueiro, mas eu quero dizer, onde há a presença do Senhor, a manifestação da glória do Senhor. Ele está aqui e este é um lugar onde pode haver transformação, mudança, restauração, cura, redirecionamento, ressignificado. É uma questão de crer na presença do Senhor. Este homem do nosso texto, num dia aparentemente comum, num dia aparentemente qualquer, o Senhor operou de forma especial e extraordinária. Minha oração é que nesse dia e nessa semana, que poderia ser mais um dia e mais uma semana, você veja a operação de Deus em sua vida. E através de sua vida. Quanta gente você tem passado no dia a dia, gente que você não conhece, mas gente que você conhece, e que está precisando de uma palavra de vida, precisando de uma palavra de transformação, precisando de mudança, gente que está no seu ambiente de trabalho, gente que está no seu ambiente de estudo, e outros ambientes, mas você pode levar vida, pode levar palavra de restauração e transformação para estas pessoas. Outra lição que nós aprendemos com esse texto, deste homem erguido, restaurado e levantado pelo Senhor, é exatamente o que nos diz o verso de número 3. Quando ele viu Pedro e João, ele fez como fazia com os demais. Ele foi e pediu uma esmola, esperando receber alguma coisa da parte de Pedro e de João. Mas a resposta de Pedro é algo maravilhoso que eu peço que você preste bem atenção neste momento. Olha qual é a resposta do Pedro quando fita os olhos nele, junto com João, e diz: olhe para nós. Olhe para nós. Preste atenção no que eu vou lhes dizer agora. O mundo precisa, mais do que nunca, ver Jesus em nós. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Além de anunciarmos Jesus, de proclamarmos Jesus, a glória de Jesus precisa estar presente em minha vida, em sua vida. É como se você e eu dissesse, apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações, apesar das minhas dificuldades, Jesus está presente na minha vida, Ele é real em mim. Olhe para a minha conduta, olhe para o meu modo de ser, olhe para as minhas ações, olhe para o meu comportamento. Sabe o que é aquela alegria de poder dizer assim: eu tenho prazer de poder ver a vida de fulano e de querer imitar a vida de fulano ou Beltrano, porque verdadeiramente a presença de Jesus está real e manifesta na vida daquela pessoa. Que nós possamos, meus irmãos, ter essa autoridade de dizer para as pessoas que estão esperando algo da nossa parte:
olhe para nós, vejam o Senhor em nós, como igreja assim, nas nossas ações, como povo de Deus, em ações missionárias, em ações evangelizadoras, em demonstração de graça e compaixão. Louvado seja Deus por nosso SECOM. Nós não somos uma igreja que abre ao domingo, manhã e noite, quarta-feira e depois durante a semana fica fechado, não. Nós abrimos durante a semana inteira, e quem puder em algum momento vir durante a semana aqui contemplar o que nós contemplamos, crianças sendo assistidas, pais sendo discipulados e mães através dos nossos projetos, tanto do balé, como do futsal, como também em outras áreas de esporte, poder ver o nosso reviver sendo trabalhado, senhoras sendo despertadas e orientadas à luz da palavra de Deus, assistência ali na área médica, na área clínica, nas áreas mais diversas. O nosso centro de fisioterapia está prestes a ser inaugurado agora em outubro, e você faz parte disso. Louvado seja o Senhor, do investimento, de vidas que são abençoadas, tratadas. Mas além da coletividade, nós precisamos individualmente dizer aos outros: olhe para nós, olhe para a nossa família, olhe para o nosso casamento, olhe para os nossos filhos, olhe para os nossos pais. Aqui há vida, aqui há paz, aqui há restauração, aqui há gente curada pelo Espírito Santo, aqui há transformação. Que cada um de nós tenhamos essa autoridade, através de submissão ao Senhor, que na sua casa Jesus Cristo seja Senhor e Ele reine para sempre, para que quem vir ao redor, se alguém for um pequeno grupo lá, se alguém passar e fizer uma visita, possa dizer assim: verdadeiramente o Senhor está presente nesse lar e nessa casa. Irmãos, quando a gente faz visita, a gente recebe mais do que dá, e eu queria te estimular a resgatar esse trabalho do ministério de visitação. É um ministério que é muito presente no meu coração. Eu estou olhando para alguns casais aqui, e não vou citar nome, porque senão incorreria em injustiça, mas um deles que está aqui na frente, eu visitei não faz muitos dias, e meus irmãos, ao tempo que foi transmitir palavra, fortalecimento, mas como foi bom receber deste casal, como a gente saiu gratificado. Sabe aquele tipo de visita que você quer sair, mas o casal não quer que você saia? E você precisa sair, e o horário vai, e a alegria da presença, da glória de Deus naquela casa, da áurea da ação do Espírito Santo. Minha oração é que quem vê sua vida, vê seu comportamento, vê sua atitude, vê suas palavras, possa glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós não somos crentes apenas no culto coletivo, nós somos crentes no nosso dia a dia. Pedro e João tinham autoridade em dizer assim para o paralítico: olhe para nós e veja quem nós somos. A Bíblia vai dizer lá na frente, nós vamos destacar daqui a pouco, que quando eles falam com autoridade, as próprias autoridades religiosas do Sinédrio dizem assim: eles estiveram com Jesus. Percebem que eles tinham estado com Jesus, identificam que eles tinham estado com Jesus. As pessoas percebem que vocês, que eu, nós temos estado com Jesus. As pessoas percebem Jesus em nossas vidas. Olhe para nós. Enquanto ele, o paralítico, olhava atentamente, no intuito também de receber alguma coisa, aí vem uma outra lição poderosa da parte de Deus, que eu peço que você guarde no coração. Pedro responde: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Amados irmãos, mais do que condições, recursos humanos, materiais, o que as pessoas precisam é da graça, do poder e da ação do nome do Senhor Jesus. Ainda bem que a Igreja Batista da Graça tem a clareza de não prestar um serviço como um fim em si mesmo. Porque você pode prestar um serviço médico, um serviço social, um serviço jurídico, mas se a pessoa não tiver um contato com Jesus, ela pode, junto com o serviço, se partir, perecer. Mais importante do que o atendimento, que é importante, mais importante do que a consulta, mais importante do que a ação, é que as pessoas possam ouvir acerca do nome de Jesus. É que as pessoas possam receber da parte do próprio Senhor Jesus. A principal mensagem que a igreja precisa proclamar é a mensagem sobre o nome de Jesus. E as pessoas, irmãos, estão, em sua boa parte, enganadas com o curso deste mundo, com as ações do maligno, do Deus desse século, do príncipe das trevas, que veio cegar, que veio iludir, que veio matar, roubar e destruir. Sabe qual é o principal problema do Brasil? Atenção para isso.
não é simplesmente de ordem política e econômica, não é simplesmente de ordem estrutural. O problema do país vai muito além, isso é tudo consequência do problema principal, é o problema do pecado, é a falta de Deus, é a falta de submissão e temor ao nome do Senhor Jesus. Quem é submisso ao Senhor Jesus tem sua vida mudada. Se a vida era cheia de cachaça, cheia de alcoolismo, tem um encontro com Jesus, agora não tem mais prazer na cachaça, o seu prazer está na presença do Senhor Jesus. Se vivia enganado com a idolatria, com o ensinamento religioso errado ou a feitiçaria, quando tem um encontro com Jesus, seus olhos espirituais são abertos, o seu coração é aberto. Se vivia na prática da maldade, inclusive da violência, e quantas pessoas nós já vimos deste modo, irmãos? Quando nós vivemos experiência na Cristolândia, quando nós vamos ter experiência na Vila Minha Pátria, de gente que parecia irrestaurável, irreconciliável, irrecuperável, mas eu creio, eu sei que você crê, que não tem ninguém irrecuperável. Quem tem uma experiência com o Senhor se torna uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então você precisa acreditar nisso, inclusive na sua própria família. Não tem jeito para fulano, não tem jeito para Beltrano, tem jeito sim, tem solução sim, tem saída sim. E sabe quem é essa saída, esse escape, essa solução? O nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus há poder, no nome do Senhor Jesus há graça, no nome do Senhor Jesus há amor, no nome do Senhor Jesus há misericórdia, no nome do Senhor Jesus há paz. Tem muita gente precisando de paz. Atenção aqui. Se paz fosse um produto que fosse vendido numa farmácia, ia faltar lá no estoque, porque o que ia ter de gente de fila querendo paz, mas paz não é algo de fora para dentro, paz é algo de dentro para fora. Só tem paz quem tem a presença de Jesus na sua vida. Paz é fruto do Espírito Santo, é experiência com Deus. O indivíduo pode ter tudo, inclusive dinheiro, festas, prazeres, se não tiver experiência com Deus, ele chega a pensar em tirar sua vida, ele chega a pensar a tomar decisões aí terríveis. Só tem realização, plenitude, vida abundante quem tem Jesus Cristo em sua vida. Então, meu irmão, você é um privilegiado se você vive essa fé e essa experiência do nome de Jesus. O nome de Jesus precisa ser mais proferido na sua casa, o nome de Jesus precisa ser mais proferido na sua boca. A boca fala, o coração está cheio. A gente precisa anunciar mais Jesus, viver mais para Jesus, dizer aos outros que precisam de Jesus, porque haverá um dia, e esse dia está chegando, que todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, haverão de confessar, de se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E como é bom nós hoje já pudermos proclamar esse nome, viver para esse nome. Se hoje nós viemos aqui, estamos aqui, é pelo nome do Senhor Jesus. Quem nos une é Jesus, quem é o fundamento e o alicerce da igreja é Jesus, o alvo da igreja é Jesus. Por isso que em Cristo nós somos um, em Cristo podemos viver o amor fraterno, superando diferenças e realmente vivendo essa profundidade do que significa andar na presença do Senhor. Olha, irmãos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra principados e potestades, é contra o pecado, e nós precisamos veementemente lutar contra o pecado. Estou falando pessoalmente, estou falando para a igreja nesse momento. Não dá brecha ao pecado, não dá espaço àquele que está como um tipo de leão a nos rondar, para nos tragar, com o objetivo de nos destruir. Tenha uma vida fortalecida em Deus e clame o nome de Jesus no dia do enfrentamento, no dia da batalha, no dia da luta. Você só vai ficar de pé se for no nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer, talvez você vivenciou experiências aí há pouco, ou vai vivenciar, onde o nome de Jesus vai precisar ser vivido e ser proferido para mudar realidades. E você vai dizer para as outras pessoas assim: olha, no nome de Jesus essa situação vai ser transformada. No nome de Jesus esse passo aqui, esse contexto vai ser superado. No nome de Jesus você vai viver um novo momento. Sua alma vai ser curada, seu coração vai ser tratado no nome de Jesus. Outra lição que o texto claramente nos transmite, meus amados irmãos, é que o Senhor, Ele deseja que nós ergamos nossas mãos para ajudar as pessoas. Veja o que o texto diz,
quando Pedro pronuncia com o poder do Espírito essa palavra para que aquele homem pudesse ser levantado e andasse. Pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. O homem estava assim há quantos anos, irmãos? 40 anos. Imóvel. Imagina os tornozelos, os artelhos, as juntas, tudo comprometido, tudo doente, tudo realmente cheio de podridão. Aquele homem não tinha como se erguer, aquele homem não tinha como se levantar, mas quando clamamos, quando vivenciamos, quando vivenciamos, quando experimentamos o poder que há no nome de Jesus, milagres acontecem. Na vida deste homem aconteceu um grandioso, um gigantesco milagre. E eu pergunto, ele não poderia pular por si mesmo? Em tese, sim. Ele não poderia sair daquele lugar por ele mesmo? Poderia, mas a ação de Pedro nos ensina algo importante. Nós precisamos dar tempo para as pessoas. Nós precisamos dar a nossa agenda para aquilo que é prioridade. Sabe qual é uma expressão que nos últimos dias é muito usada entre nós? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Minha agenda não permite. Sabe por que não permite? Porque não é prioridade. Porque se for prioridade, você tem tempo para aquilo que é importante. E muitas vezes a gente não tem tempo para a gente. A gente tem tempo para diversão. Nós temos tempo para, às vezes, coisas que não são prioritárias. Vivemos uma época de entretenimento sem fim. Então, às vezes, a gente tem tempo para maratonar em uma série. Nós temos tempo para curtir o que a gente... E eu não estou dizendo que você não deva assistir o que é saudável. Que os seus olhos assistam o que é saudável, para que você possa ser edificado. Mas eu estou dizendo é uma questão de prioridade. Então, se vidas são prioritárias, se o reino de Deus é prioritário, eu tenho tempo. Por exemplo, tem gente que só vem para o culto na semana, e ainda bem para ouvir, louvado seja Deus, mas vem um momento e fica 1h30. Quando passa 1h35, 1h40, a angústia já começa, sabe aquela coça-coça? E enfim, e uma agitação. Eu sei que não é o caso nenhum aqui, amém? Irmãos, tempo para o Senhor Jesus. Dizer eu amo Jesus, não tem tempo para estar diante dele, nem se permite ser usado por ele. Tem os seus dons e talentos aí amortecidos, parece que os dons e talentos ficaram enterrados e não são desenvolvidos, e Deus querendo usar teus dons e talentos, e você podendo desfrutar de um potencial enorme, mas não tem tempo, só tem tempo para as suas coisas, para as minhas coisas, para os meus prazeres, para aquilo que me é importante. Que em Cristo Jesus nós possamos dar mais tempo para aquilo que é principal e prioritário. Relacionamento com Deus, não passar um dia sem estar na presença do Senhor, tempo para devocional, que é uma questão de disciplina, de aplicação, palavra, oração, intimidade com Deus, uma vez por semana jejum, a prática de alguns, e estou vivenciando essa realidade, ou seja, experiência com Deus, vida com Deus, entrega a Deus, e estar com o povo de Deus, mais tempo quanto puder, dons e talentos no serviço do Senhor, ajudar a igreja, nos ministérios da igreja. Irmãos, quanta gente precisa do serviço de todo mundo. Por isso que aqui e ali alguns fazem mais, porque precisa fazer mais, mas está faltando alguém. E quando falta alguém, quem já tem um tem que fazer outro, e às vezes se sobrecarrega. O SECOM precisa de você, a igreja precisa de você, o reino precisa de você, as pessoas precisam de você, pessoas que lhe cercam, pessoas que têm carência espiritual, carência emocional. Gente, irmãos, tem gente que precisa de um abraço. Às vezes você não precisa dizer nada. Eu fico impressionado quando eu abraço algumas pessoas e só no abraço tem gente que chora. E como, graças a Deus, o abraço me é natural, porque é algo que aprecio pessoalmente, além de palavras afáveis e de estímulo e motivação, entusiasmo, o abraço, gente, que mesmo você não tem uma habilidade para algo, você abraçando, demonstrando carinho, faz toda a diferença. Nós precisamos dar mais tempo para aquilo que é prioridade no reino de Deus, e que no caso de Pedro, ele ergue as mãos, portanto, ajuda o homem a ser restaurado, ajuda o homem a ser levantado. E aqui eu quero dizer que esse erguimento, que essa restauração daquele homem, não só foi por uma questão de caminhar fisicamente, irmãos. Tem gente
já disse isso no início, mas vou aprofundar, que mesmo caminhando e até correndo fisicamente, mas está prostrado espiritualmente, emocionalmente, precisa ser restaurado, precisa de dignidade, precisa de renovo. Se tem alguém aqui com o coração abatido, com esgotamento emocional, que o Senhor trabalhe na sua alma e que você seja erguido no nome de Jesus. Gente que vive preocupação demasiada, gente que está agora, enquanto eu estou nesse momento ministrando da parte do Espírito Santo, mas já está pensando na semana. Gente pior que já está pensando no outro mês. Um dia desse eu ouvi uma mãe, o filhinho nasceu, aí está com uns 3 anos, disse: pastor, estou tão preocupado. Eu digo: o que é que houve, irmã? Quanto à faculdade do meu filho? Eu digo: irmã, deixa essa preocupação para mim, irmã. Eu estou nela, mas não vai nessa não, vamos devagar, vamos por etapa. Primeiro porque preocupação é antecipar o que vem no futuro, 70% não acontece, e o resultado da preocupação, que pode ser traduzido em ansiedade, é farmácia, muita gente tomando um monte de medicamento, como fruto de preocupação e de ansiedade. Fazer uma consulta aqui, coração, de verdade. Quem tem a inclinação de ser ansioso presente aqui onde está, faz assim. Irmão, ninguém olha para trás não, por favor. Pode ir baixo. Amados, o negócio é sério. Você já se ocupar do futuro, ficar angustiado, isso adoece. Adoece porque tem um fenômeno psicossomático que atua na mente, que repercute no corpo, que prejudica. Em Cristo, meu amado, alguns precisam até de ansiolítico, sim, isso é verdade, de um acompanhamento, mas que seja provisório. Em Cristo, descansa essa tua alma e sossega do nome de Jesus. Entrega ao Senhor tuas preocupações, tuas ansiedades, tuas inquietações. Você crê que Deus está cuidando de você? Crê mesmo? Amém. Se crê mesmo, entrega, descansa, confia, e o Senhor continuará dirigindo e cuidando de todas as coisas. Já disse Jesus, você vê os pardais. Quem aqui já comeu pardal em alguma vez na vida? Não se come pardal, por isso que eu perguntei mesmo. Vocês vão entender porque eu estou perguntando, porque não se come. Jesus vai dizer, vocês veem os pardais, que quase que aparentemente não servem para nada, às vezes se não para inquietar você, dependendo do seu quintal, etc. Mas o Senhor cuida de todos os pardais. E você nunca vai ver um pardal morto, se não for por ação humana. Portanto, se Ele cuida dos pardais, que hoje existe e amanhã morre, se Ele cuida das plantas, se Ele cuida das flores, Ele não cuidará da sua vida? Outra questão que alguns de nós estamos, talvez até alguém que esteja aqui neste momento, tendência a abatimento ao ponto de se inclinar à depressão. Depressão tem sido uma marca presente na sociedade, inclusive nas igrejas. E é muito cuidado que nós precisamos ter para não associar depressão como se fosse fruto de pecado diretamente. Mas a depressão pode ser tratada, além do acompanhamento da terapia e do medicamento, através do exercício da fé. Que o seu coração seja renovado com fé nessa manhã, no nome de Jesus. E que você seja fortalecido na sua alma, na sua mente, para que você ajude outras pessoas. Está passando por um momento difícil? Todos nós podemos passar. Está sendo realmente complicado? Deus está cuidando. Você vai sair desse momento melhor do que entrou e você vai ser usado para abençoar outras pessoas. O Senhor nos fortalece, Ele nos renova. Portanto, o texto diz que Pedro foi usado por Deus para poder erguer a sua mão e levantar aquele homem. E eu tenho aprendido na caminhada pessoal e também cristã, que a mão que a gente hoje, como já dizia o cantor com propriedade, o poeta, ajudar a levantar, ela uma vez erguida, ela vai ser usada para abençoar outras vidas, e quem sabe que no futuro será eu mesmo, porque vamos ser sinceros, não vamos nos colocar num pedestal dizendo, não caio, não tenho dificuldade, não me inclino, não tenho depressão. Todos nós somos humanos, nesse giro da roda gigante, todos nós podemos passar por momentos difíceis, inclusive pastores, inclusive gente que é gigante espiritual. Quem aqui é mais crente do que Elias? Nenhum. Um homem de fé, o profeta, um dos maiores que existiu, viveu uma depressão profunda e pediu a morte, na sua limitação. Todos nós, por isso que o N. Cordeiro escreveu um livro, que eu sugiro não só para pastores, mas para todos os irmãos, inclusive profissionais, andando com o tanque vazio, cuidado
como é que está o combustível da sua vida, o tanque da sua existência e da sua caminhada, tá certo? Porque pode chegar um momento que ele esgote, e uma das piores coisas na vida é você dirigir sem ter posto, e o ponteiro lá diminuindo. Quem já passou por essa experiência? O ponteiro diminuindo, e tem homens que gostam disso, e as esposas ficam angustiadas, porque mulher não passa por isso. A mulher com 2 pontos ela já vai abastecer, geralmente, via de regra. Mas alguns de nós, o que eu me inclino a isso, passei um dia por isso na linha verde, e quase que a minha esposa entra num piripaque total, até que a gente conseguiu aí um posto e deu certo no final das contas. Mas meu Deus do céu, não ande com o tanque vazio, porque se parar, e dependendo do momento, do horário, pode trazer uma série de prejuízos. Veja a sua bateria espiritual, veja a sua bateria emocional, o seu tanque. Cuide em Cristo Jesus. Outra lição, e caminhando para fechar essa palavra, que o texto justamente nos traz aqui, ainda no verso de número 8, além do tempo, do estender as mãos para ajudar, meus amados irmãos, é o que o texto está dizendo, que agora o homem, ele foi erguido e levantado, e ele entra pulando e louvando a Deus no templo. O homem não podia nem sair do lugar, ele era arrastado, e como é que agora ele está? Pulando, saltando, feliz. Quem teve a libertação e a transformação em Cristo Jesus na sua vida? E você hoje louva e exalta o Senhor com profundidade, com intensidade? Não estou falando aqui pular no templo, tá? Como pipoca, não estou falando nada disso. Porque senão para você pegar, o pastor está dizendo que é para a gente ficar pulando aqui, estou falando nada disso. Eu estou falando que a gente precisa estar animado, entusiasmado, fortalecido, cheio de vida. Tem crente que vive abatido, tem crente que vive desanimado. Não seja o caso de nenhum aqui. Que o ânimo, o vigor e o ardor de Jesus estejam no seu coração, irmãos. Que as palavras de vida estejam nos seus lábios. Não fale aquilo que não abençoa, que não edifica. E também não ouça. Eu tenho adotado um princípio muito sério nesse sentido, porque alguns de nós têm a inclinação, infelizmente, de ir falar, às vezes, o que não deve, ou às vezes até para prejudicar o outro. A primeira pergunta é: o que você vai me falar? É para edificação? O que você vai me falar é verdade? É para edificação? Se for mentira, eu posso pedir para o Senhor queimar sua língua? Quando a gente usa um tipo de expressão dessa, o irmão, o que é que você queria falar, irmão? Deixa para lá, pastor, deixa para outro momento. Irmãos, atenção, não alimente palavras de morte, maledicência. Já disse isso e volto a dizer: quem fala mal de alguém para você, fala de você para outra pessoa, porque é uma cadeia do mal, é uma cadeia do inferno, conforme Tiago capítulo 3, língua inflamada do inferno para prejudicar pessoas, que eu creio que não é o caso do verdadeiro cristão, o que inclui sua vida no nome de Jesus. Abençoe, edifique, faça a diferença, influencie e vibre com este evangelho, para que as outras pessoas também possam ser contagiadas, influenciadas. E aí tem uma expressão no direito e também no dia a dia, que contra provas não há argumento, contra fatos não há argumento. E uma das provas principais no direito, inclusive do direito penal, é a prova testemunhal, que é a chamada rainha de todas as provas. Neste caso daqui, quando Pedro leva o homem lá para dentro do templo, as autoridades ficam angustiadas, porque vidas começam a ser alcançadas. Eles vão prender Pedro e João, porque já é tarde da noite, mas a Bíblia diz que cerca de 2.000 pessoas se rendem ao Senhor. Daqueles 3.000, agora são 5.000. Sabe por quê? Porque é uma prova testemunhal do poder de Deus, o testemunho público da transformação do Senhor. E agora o texto sagrado diz que eles vão tentar dissuadir Pedro e João de deixarem de falar a verdade, de procurar justamente agora se calar. Aí Pedro e João dizem assim: julguem entre vocês, obedecer a vocês ou obedecer a Deus? Aí Pedro e João dizem assim: não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Não tem como conter, meu irmão, a maravilha que Deus fez na tua vida. Você é testemunha viva do poder de Deus. Você é testemunha viva da transformação do Senhor. Precisa anunciar, precisa proclamar, precisa dizer aos outros: o Senhor fez em mim e pode fazer em você.
O Senhor transformou minha vida e pode transformar a sua. O Senhor curou, o Senhor operou e pode fazer em outras vidas. Isso precisa ser real. A Bíblia diz que muitos se renderam, as autoridades ficaram envergonhadas, o nome de Jesus foi exaltado. O Brasil precisa disso, meus amados irmãos, para dias melhores, para dias diferentes. Nós precisamos ser cristãos na essência da palavra, para não entrarmos numa onda de situações que nós temos ultimamente visto entre os brasileiros, de disputas outras que não nos competem. O que nós precisamos é viver a profundidade do Evangelho. O que este Brasil precisa é de homens e mulheres cheios do Senhor Jesus, que vivencia essa verdade, que anuncia esta graça, este poder e essa transformação, que seja sobre sua vida, sobre minha vida e sobre nossa vida, no nome de Jesus. Que o Senhor erga as áreas de sua vida que precisam serem erguidas e transformadas, restauradas. Quais são? É a relação familiar? É a relação conjugal? São os filhos? São outras situações? É uma dor no coração por um momento difícil profissionalmente, na seara trabalhista? É alguma outra? Eu não sei. Deus sabe. O que Ele está dizendo para você nesse momento é: seja erguido. Não se incline à ansiedade, não se incline à depressão, nem à angústia, nem ao desespero, mas confie no poder que há no nome do Senhor. E você vai ver as maravilhas do Senhor sobre sua vida, e a partir da sua vida, no nome de Jesus, amém.